Caso Luan. Muita gente nos comentários do vídeo de hoje, o vídeo que eu sempre solto na hora do almoço, pedindo para que fosse gravado um vídeo extra sobre esse assunto. E aí temos que interromper a programação normal da terça-feira por um tema muito pesado. E toda vez que a gente no esporte tem que lidar com pauta policial, é muito difícil. Para mim é muito difícil. Toda vez que a gente tem que misturar vida pessoal com análise esportiva, é complicado, mas nesse caso as coisas estão grudadas, estão associadas, não tem como fugir. É uma pauta nossa, sim. E um pouco também de reflexão. Eu que na semana passada fiz um vídeo falando, olha, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Ninguém é bom o tempo todo, ninguém é mal o tempo todo. Torcida organizada tem um lado legal, tem um lado terrível também. E a gente acabou vendo nesse episódio do Luan. Tudo é muito grave. Tudo é muito grave. Então vamos lá, vamos começar essa análise aí, pedindo como sempre o like do vídeo para ajudar o nosso canal, para a gente chegar à meta dos 110 mil inscritos, que é a próxima meta curtinha do canal. Tô contando com a tua inscrição, se inscreve aí, deixa o sininho ativado, pega esse vídeo, sei que esse assunto tá, fervendo nos grupos corintianos por aí, né? Nesse ambiente virtual corintiano. Então pega o link aí e joga nos grupos, né? Nos grupos do Timão que você participa aí, também ajuda a aumentar o alcance. Um pouquinho da minha opinião aí, que pode ser a opinião de muito corintiano, muita corintiana, pode ser justamente o contrário. O debate tá aí para isso, tá? E aproveita também para clicar no link do Telegram, tá na descrição, um espaço onde a gente troca ideias. Inclusive eu deixei um áudio lá, né, há pouco sobre esse assunto. Bom, gente, o que a gente tem de notícia? Provavelmente você já sabe, né? Um motel na Barra Funda, zona oeste aqui da capital paulista. O Luan estava nesse motel, não é teria ido, não, ele estava lá, está confirmado, ele estava lá. Eram 10 pessoas no quarto, segundo alguns relatos, seriam 6 homens e 4 mulheres. E o Luan foi encontrado dentro desse motel, na Barra Funda, por torcedores do Corinthians. Como a torcida soube? Não sabemos. Se ela foi seguindo os passos do Luan, se alguém do motel ligou para algum membro de organizada e vazou a informação. Ih, sabe quem tá aqui? É o Luan. Ninguém sabe como é que foi essa dinâmica. Se eles ficaram de Tocaia, onde o Luan mora, até seguindo todo o percurso da residência dele até o motel. Isso aí ninguém sabe. O que se sabe é que houve uma invasão do motel e do quarto. E aí a gente está diante de um fato que é muito grave, assim, o motel é uma propriedade. Antes da gente entrar nas implicações aí esportivas e tal, e nas agressões que o Luan, pessoa física, sofreu, o motel ele é uma empresa privada. Então você, para acessar, você tem que ser um cliente, um consumidor, existem regras, você não pode sair entrando, e muito menos sair entrando no quarto de alguém que se hospedou lá. Você imagina, assim, imagina a cena, né? Um funcionário ou uma funcionária, coitada, tentando conter 5, 10, 15 brutamontes, sei lá quantos eram do organizado, entrando no motel, entrando no quarto. Espero que eles não tenham batido em outros quartos também, de pessoas que não tinham nada a ver com a história, né? O cara tava lá curtindo a segunda-feira dele à noite, coitada, a moça lá curtindo, de repente o cara chega, cadê o Luan? Não é aqui, desculpa, amiga. Imagina a bizarrice da cena. Mas enfim, os caras entraram no quarto, e aí a gente tenta levar a coisa para um lado que seja um pouquinho leve, mas a história é muito pesada. Eles entraram no quarto do Luan e o Luan foi agredido. E o Luan foi duramente agredido. O Luan terminou tudo aquilo que aconteceu ensanguentado. Inclusive ele postou, né, uma foto de uma bermuda suja de sangue. E tem vídeos que comprova que esses caras eles têm absoluta certeza que não vai pegar nada pra eles. Eles gravam vídeo, eles publicam foto. Tem uma lanchonete que é muito famosa aqui em São Paulo, que onde era antiga. Ela fica, né, 24 horas funcionando, onde era a antiga sede do Estadão. Ali do Viaduto 9 de Julho, ali, lanchonete Estadão e tal. Tem um lanche de pernil que é famosíssimo aqui em São Paulo. Os caras, depois de fazer o que fizeram com o Luan, foram lá pra lanchonete, que eles ficaram com fome, né? E postaram a foto assim, ninguém escondeu o rosto. É isso aí, pegamos mais um e tal, fomos lá cobrar, representamos a torcida e tal. E aí tem a cara de todo mundo. Confissão de crime, né? Invadir uma propriedade privada, agredir, ameaçar, bater. Crimes confessos ali. E eles tirando a foto da lanchonete, tranquilos. Eles têm certeza que nada vai acontecer. Porque é algo que a gente repete sempre sobre torcida organizada.
os órgãos de segurança, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, assim, a galera conhece, esses caras são conhecidos, todos os líderes, inclusive do vídeo, os caras se identificam, é Gaviões, então sabemos que foi a Gaviões da Fiel. Não sei se tem alguma outra organizada no protesto, se uniu e tal. Então, os caras, as grandes figuras da Gaviões, que repetem esse tipo de episódio, né, de violência, são todos conhecidos, gente. Não é nenhuma novidade, assim. Se você puxar a ficha, alguns ali devem ter vários problemas como esses aí nas costas. E eles continuam fazendo. Porque, como eu disse recentemente, num vídeo que você pode resgatar aqui, na minha opinião, um dos grandes problemas é a nossa frouxidão de leis. As leis no Brasil, elas não são suficientes. Elas foram feitas lá atrás com uma outra realidade de mundo. Nossa sociedade era diferente. Os valores eram diferentes. As mudanças foram muito rápidas e, infelizmente, algumas mudanças para pior foram ainda mais rápidas. Então, tá claro que o que temos hoje, todo o aparato legal que temos hoje, ele é insuficiente. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. O cara fica 2 horas preso. A polícia vai, bota num ônibus, leva todo mundo pra delegacia, ficha os caras, daqui a pouco vem uma decisão, solta. E no próximo jogo os caras estão fazendo de novo. Então o que a gente tem de lei no Brasil não funciona, a ponto dos caras postarem foto na lanchonete depois do jogo. Depois do ato, depois do jogo, ainda fosse um jogo. Depois de bater, espancar um jogador do time deles. Vão lá, isso aí, apavoramos, demos um apavoro mesmo. Eles sabem, vai dar o quê pra esses caras? Vai dar o quê? O que deu pros caras que jogaram morteiro em jogador? Não tô falando só do Corinthians, não. Tô falando dos últimos protestos violentos que se tem notícia, que vem na minha memória. O que aconteceu com os caras que não deixaram os jogadores do Corinthians descerem do ônibus em Santos? O ônibus teve que voltar para São Paulo. Isso é impedir o direito de ir e vir das pessoas. Ameaçar bater. O que aconteceu com um torcedor que arremessou morteiro e jogador dentro de campo? Isso 2 semanas. O que aconteceu ano passado com o torcedor que entrou no campo para bater no Cássio, lá na Vila Belmiro, no Santos e Corinthians? E tantos outros, eu posso citar um monte de torcedor do Corinthians, de torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, de qualquer um. O que acontece com esses caras? Não acontece nada. E por isso que eles se sentem muito livres para fazer o que fazem. Eu acho que torcida organizada é uma representação importante do que o torcedor sente. Assim, é um grupo que é mais presente nos jogos, porque ele é organizado para isso, né? Ele se mobiliza para isso, ele viaja, ele acompanha o time fora da cidade, fora do estado, fora do país, né? Ele muitas vezes é quem puxa os coros de insatisfação que inflamam todo o estádio. A torcida organizada, ela tem esse papel mesmo de porta-voz, muitas vezes, das insatisfações do torcedor comum, que não tem a mesma capacidade de mobilização, de estar em grupo, né? De se organizar para efetuar um protesto. Mas protesto é uma coisa, agressão é outra. Hoje, torcida organizada do Palmeiras foi para a porta da CBF protestar lá no Rio de Janeiro. Não sei nem se os caras saíram daqui de São Paulo, se era algum núcleo lá no Rio, enfim. Os caras foram para a porta da CBF protestar contra o CNM. Aí tinha faixa, CNM e não sei o quê, fanfarrão, CBF, não precisamos de você, para de roubar o Palmeiras e tal. Cara, eu não vejo problema nisso. Zero problema. Manifestação é um pouco inconveniente, tá, né? Você vai lá pra porta dos caras, mas assim, é o teu livre direito de se manifestar com faixas, com cânticos, até aí tudo bem. Agora, se os caras cercassem o cargo do CNM, jogassem morteiro do CNM, agredissem o CNM, depredassem o prédio da CBF, já cruzaríamos a linha da violência. O grande problema da torcida organizada é que em várias ocasiões ela ultrapassa o limite onde ela pode ir. O limite da vida em sociedade, o limite da não barbárie. Qualquer coisa além da lei, qualquer coisa que resulte em espancar o seu adversário até ele sangrar, é barbárie. E eu não quero viver no mundo da barbárie. E com a barbárie eu não posso concordar. Então, fica muito difícil a torcida organizada conseguir, as torcidas de uma maneira geral, não só a Gaviões da Fiel, estou falando de todas. Fica muito difícil essa ideia de torcida organizada ser melhor aceita no ambiente do futebol quando esse tipo de coisa acontece.
E esse tipo de coisa é exaltada lá dentro. Você não espere nunca uma nota oficial da Gaviões da Fiel dizendo o seguinte: repudiamos, vamos identificar e punir os nossos membros que se excederam. Não, porque a filosofia é essa, muitas vezes do excesso. Não, tem um negócio grave acontecendo, então não tem jeito, a diretoria não resolve, nós vamos resolver na porrada. E aí eu não posso concordar com esse conceito de torcida. Essa parte, esse comportamento de torcida organizada, ele não tem meu apoio. Ele nunca terá meu apoio. Esse é um comportamento criminoso, gente. Quem invade um quarto onde pessoas estão hospedadas, estão se divertindo, e invade sem autorização para pegar um cara e dar porrada, me perdoem porque o resfriado ainda não passou e a secura aqui em São Paulo hoje está a níveis alarmantes. Esse cara está cometendo um crime. Não tem jeito, não tem como passar um pano pra isso, tá? Então, beleza, né? Sobre isso já tá dito. Sobre o Luan. O Luan vai ao podcast e diz o seguinte: eu quero jogar. Tô aí, quero jogar, tô à disposição do professor, do Luxemburgo e tudo mais. E aí o Luxemburgo na coletiva fala o seguinte: olha, torcida não quer e eu, sabe, não vou meter minha mão nesse negócio. Torcida não quer, beleza, não vou comprar a briga. É óbvio que não é apenas isso que está movendo a decisão do Luxemburgo. O Luxemburgo tem no dia a dia informações que nós não temos. O Luxemburgo talvez tenha visto nas expressões, no olhar, numa eventual conversa que possa ter tido com o Luan, algo que a gente não viu na tal entrevista ao podcast. O Luxemburgo pode não ter enxergado de fato um desejo do Luan de mudar o seu status dentro do clube. Então, quando o Luxemburgo dá a declaração que deu depois do jogo de domingo, a gente fica pensando, né? Caramba, mas é o cara que ganha um salário altíssimo. A relação custo-benefício não tá fechando. O Corinthians está numa situação delicada, tá beirando a zona de rebaixamento. A gente sabe do potencial do Luan. O Luan foi rei da América outro dia, 2017. O Luan tem bola para ajudar o Corinthians. Pode ser que o Luan tenha, né, evoluído nesse aspecto, entendido o real papel dele nesse momento e tal. Aí fica difícil, né? Ah, mas você tá dizendo, Jorge, que o jogador não tem direito de ir a um motel? Pô, claro que tem. Ora, qual o problema nisso? Até onde eu sei, o Luan não fez nada de errado, assim. E mesmo se ele fosse casado e estivesse no motel, a esposa não soubesse, eu não tenho nada a ver com isso. Vou cagar regra pra ninguém. Tenho nada a ver com isso. A questão é, ele tava num momento de folga? Tava. Aquilo atrapalhou a programação de treinos? Ele tinha algum treino hoje bem cedo pra fazer e tal? Acho que não é o caso. Enfim, acho que a questão não é essa. A questão é que um jogador que não joga pelo Corinthians desde o ano passado, né? Eu tava até vendo aqui, eu tinha pegado a lista aqui dos jogos, porque ele jogou pelo Santos emprestado em 2022, o último jogo dele foi em novembro contra o Botafogo. Pelo Corinthians, o último jogo dele foi fevereiro de 2022. Vamos combinar o seguinte, essa situação é absurda. Um jogador com um salário do Luan, o Corinthians inclusive fechou 2022 devendo quase 5 milhões de reais de direito de imagem ao Luan. Ah, mas ele não jogou. Não interessa, você fez um contrato, tem que pagar. E o Corinthians atrasou o vencimento do Luan no ano passado e a coisa vai virando uma bola de neve. Mas por quê? Porque foi feito um contrato irresponsável lá atrás com o Luan. A verdade é essa. Um contrato que a gente está vendo o quão absurdo ele foi. O quanto de prejuízo que ele está gerando financeiro ao Corinthians. Um absurdo. Aliás, quem fez esse contrato deveria estar sendo cobrado também, tá? Quer cobrar o Luan? Quer protestar contra o Luan? Não é bater. Não é bater. Bater tá errado. Mas quer protestar? Protesta contra quem fez o contrato também. Contra quem cometeu esse desatino. Pior contratação que eu vi do Corinthians. Se você pegar esse século aqui, tá? Século XXI. Contratações do Corinthians. Nenhuma foi pior do que essa. Disparado. Então quem assinou, quem teve a brilhante ideia, o gênio da lâmpada, tem que ser responsabilizado por isso também. Mas, cara, assim, a situação é absurda. O Luan não joga pelo Corinthians desde fevereiro de 2022. Nós estamos em julho de 2023 com um dos salários mais altos do elenco. De fato, é uma situação que revolta o torcedor. E aí, você vê o time na situação que tá. Tô olhando por outro lado da história sem jamais defender a agressão. Jamais. Mas vamos pegar o outro lado da história. O torcedor observa isso, vê o time na situação que tá, vê o time sendo eliminado do Paulista, pro Ituano dentro de casa, vê o time tomar alguns chocolates dentro de casa na Libertadores, vê o time cair na primeira fase,
Vê o time na beira da zona de rebaixamento brasileiro. E o Luan, cara, um dia é restaurante, tentando furar fila, bem acompanhado. Outro dia é evento tal. Outro dia é motel. Outro dia... Assim, cria um sentimento, como o torcedor é um apaixonado, cria um sentimento mesmo de revolta. A postura do Luan ao longo desse período não ajudou. E com diferentes comissões técnicas, o Luan não teve espaço. Não é o Luxemburgo agora que não tá dando espaço. Com o Lázaro, também ele não teve espaço. No ano passado, com o Vitor Pereira, também ele não teve espaço. Então não é uma questão, é uma questão do Luan. É um problema que o Luan tem que resolver. E se você tá tentando, vou repetir, ninguém tá proibido, jogador nenhum tá proibido no motel. Mas pô, peraí, você acabou de dar uma entrevista no podcast dizendo que você quer voltar. Você não joga no Corinthians há 1 ano e meio. Você quer voltar. Você tem 6 meses de contrato ainda. Ou você quer fazer um esforço pra renovar, ou você quer fazer um esforço pra assinar um pré-contrato contra o clube e voltar a ser uma opção viável de mercado. Qual é a motivação disso? Eu não sei, mas ele diz que quer voltar. Então, nessa hora, você está em descrédito com a torcida, você está saindo muito mais do noticiário extracampo do que no campo. Segura a onda um pouquinho. Pô, eu quero voltar, eu vou mostrar que eu posso ajudar, eu estou disposto a ajudar, eu vou segurar a minha onda, eu vou descansar um pouco mais, eu vou focar um pouco mais, eu vou... Pô, não custa. A gente precisa renunciar muitas vezes a algumas coisas na vida para conseguir algo maior. Principalmente quando a gente tá num momento de baixa, sabe? O fecha a casinha. É hora de dar uma fechada na casinha. Você quer mesmo voltar? Você quer mesmo ajudar o Corinthians nessa situação? E ajudar a si próprio? Fecha a casinha, segura a onda um pouquinho, evita esse nível de exposição. Se você já sabe, porque é óbvio que o Luan é um cara inteligente, o Luan percebe o que tá acontecendo em volta, o Luan sabe que a torcida tá na cola. Pega o episódio recente da fila do restaurante lá, olha como aquilo repercutiu. Olha como aquele vídeo foi pra tudo que é lugar. Olha como o Luan foi observado num ambiente público. Então, assim, existe o risco. Se eu me expuser nesse nível, numa casa noturna, numa balada, num motel, no momento em que as coisas... Gente, assim, é chato falar isso. Você fala, caramba, Jorge, mas o cara não pode viver... É o que eu sempre digo. Nós estamos sempre no dia a dia entre o ideal e o possível. O ideal é que o cara tenha liberdade para ser o que ele quiser, para fazer o que ele quiser da vida dele, com as responsabilidades que a profissão que ele escolheu impõe, né? Com os limites impostos pela profissão, de descanso, de horário de treino no dia seguinte, segurar a onda na véspera e tal, tudo com limite. Mas o ideal é que o cara, respeitando esses limites, respeitando a si próprio, o cara viva. O Luan é um jovem, ganha muito, ele precisa viver, mas tem horas que você precisa viver um pouquinho menos. Pra você poder viver um pouquinho mais lá na frente, tem horas que você tem que segurar um pouquinho a intensidade da vida. Tem horas que você precisa fechar a casa, sabe? Complicado. Agora, independentemente disso, o Luan não soube fechar a casinha na hora que precisava, o Luan não soube aproveitar uma eventual comoção pela sua volta depois da entrevista no podcast. Se alguém defendia, agora não tá defendendo mais. O Luan não soube aproveitar isso nesse momento. A relação custo-benefício não compensa. O Luan muitas vezes não mostrou o comprometimento que deveria mostrar. O Luan teve uma chance, gente, no empréstimo pro Santos no ano passado de mostrar pro Corinthians, vou jogar 6 meses do Santos aqui, vou voltar em 2023, vou jogar bem no Santos e vou mostrar que vocês podem contar comigo em 2023. O Luan não fez nada no Santos. E as histórias que a gente tem da passagem do Luan pela cidade de Santos não são muito diferentes do que a gente ouve falar que o Luan de como ele costuma viver na capital. Então, se o cara precisa se ajudar, ponto. Agora, independentemente do cara não se ajudar, independentemente do cara mostrar que não tá nem aí, independentemente do salário sem alta relação custo-benefício não fechar, independentemente de qualquer coisa, esse cara não pode tomar porrada no motel. Esse cara não pode sair ensanguentado com meia dúzia de brutamonte, covarde. Pega o cara com 10 é mole. Pega o cara sozinho. Com meia dúzia de covarde, porque fazer isso, me desculpe, isso é coisa de covarde. 10, 15 brutamontes chegar, surpreender o cara, enfiar a porrada no cara, ensanguentar o cara, dizer, pede pra sair, você vai embora. O que é isso? Os caras mandam em São Paulo, então. Então é isso, né? Você vai embora da cidade, você vai embora do Corinthians, porque eu tô mandando, porque nós estamos mandando. Peraí, gente. Peraí. A organizada, ela é muito forte. Ela precisa ser ouvida, né? Os coros na arquibancada, eles têm peso. A organizada, quando exerce um papel de fiscalizar, de dar luz a problemas do clube, eu tô de acordo, mas isso aí não. Pode ser o pior jogador da história do Corinthians. Ele pode chegar, não foi o caso, ele nunca fez isso, mas ele pode chegar, pegar a camisa do Corinthians e jogar no chão. Mesmo assim, esse cara não pode ser agredido da maneira covarde como ele foi
nesse motel na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Não pode. As coisas estão extrapolando. Isso é passar muito do ponto. Isso é passar muito do limite. E isso jamais vai ter defesa minha aqui. Isso não vai transformar o Luan numa vítima nessa passagem pelo Corinthians. Isso não vai apagar todos os erros, todos os momentos de eventual falta de comprometimento que o Luan teve nesse período. Não estou dizendo isso, não. Isso não apaga nada. A passagem do Luan é um fiasco. Muitas vezes até desrespeitosa com o clube. Mas ninguém tem o direito de dar porrada no Luan por isso. Ninguém. Nem a organizada, nem o presidente do clube, nem o Papa, nem você. Ninguém. Ninguém. Porque isso é barbárie. E eu não quero viver em barbárie. Na sociedade que eu pretendo viver para sempre, existem leis, elas devem ser cumpridas. Quem é responsável pelo descumprimento das leis tem que ser punido, tem que ser preso. Ameaçou é crime, bateu é crime, protestou não é crime. Precisamos deixar as coisas bem desenhadinhas e bem separadinhas. E atenção, legisladores de Brasília, atenção, observem a sociedade na qual estamos vivendo. Observem, eu sei que em Brasília existem várias preocupações nesse momento. Várias, algumas bem supérfluas, né? Mas observem, a gente precisa discutir a fundo a questão da legislação penal neste país. Já passou da hora. Infelizmente, esse debate ficou contaminado por ideologia, como tudo nessa desgraça desse período que a gente vive. Tudo nesta merda é manchado com ideologia. Tudo é ideologia. Vamos para a prática. Vamos para a vida em sociedade. Para a vida como ela é. Vamos ver o que anda acontecendo nas esquinas, o que anda acontecendo nas ruas, nas comunidades, nas periferias, o que anda acontecendo com o povo que trabalha. Vamos olhar para a vida real e vamos parar do recortezinho, do discurso bonito na tribuna, recortezinho para a rede social para falar para sua bolha. Vamos parar, porque o negócio está muito sério no país. Muito sério. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa recuperação pro Luan. Ninguém merece passar pelo que o Luan passou. Nenhum clube também merece ter um jogador com uma passagem tão tosca pelo clube como tá tendo o Luan. Mas isso não dá direito de ninguém meter a porrada nele, não. Abraço.